Meus senhores, minhas senhoras, ainda trazendo o fato para a discussão do plenário, que aqui, Gilberto Conrado, sempre eu digo, e a tribuna é o canto da gente falar tudo e mais um pouco. Aqui é o canto onde a gente, vereador, tem a condição de se expressar, de se colocar. E nessa vez eu rogo a Deus que eu consiga ser compreendido na minha fala. Que às vezes a gente faz umas colocações e nem sempre é compreendido. Mas, meus caríssimos companheiros e companheiras, o nosso município nesse momento está vivendo umas situações de grandes especulações, desde o período do dia 14 de setembro, que nós vivemos a cada dia uma especulação diferente. E na outra quinta, na outra sessão anterior, era-se para ter sido votado nessa casa a admissibilidade de 2 processos que existem nela. E o presidente, com a orientação da Procuradoria e com o cunho que o regimento interno lhe permite, ele preferiu colocar um rito, imposto um rito a essa casa, ainda não visto nos municípios do estado do Ceará e eu acho que do Brasil. É bom que se diga isso. Um rito novo, um rito que impeachmentou a presidente Dilma, mas aí ele conseguiu como modelo. E nós nessa casa estamos com uma questão regimental, acatamos e iremos obedecer esse rito quando esses processos chegarem aqui. Mas o Estado Democrático de Direito, a democracia no nosso país, ela é por si só um pouco nova. Se nós pegarmos aqui a história, o contexto histórico do nosso país, a partir de 85 é que nós conseguimos aqui, depois de lutas e mais lutas, termos a condição de fazer essa expressão democracia e os processos democráticos serem respeitados e obedecidos. Pois muito bem. E nós, enquanto vereadores nessa casa, é um fato novo, e aí parece-me que no nosso município de Pacajus, a democracia é mais nova ainda do que no Brasil. Existe hoje, na política do nosso município, uma incomodação grande, porque 8 vereadores se titula do grupo chamado G8, que nós solidariamente nos comportamos e nos partilhamos as nossas angústias e votamos em conjunto. Isso acaba incomodando, isso acaba deixando pessoas que cobram tanto uma política nova, mas querendo o atos da velha política. Nós temos um compromisso lá, os 8 vereadores, que nós discutimos qualquer que seja o assunto, entre lá as nossas falas, as nossas reuniões ordinárias, que é dia de terça-feira, e quando a gente acha necessário, a gente traz para segunda-feira, e lá o nosso acordo é que a democracia reina entre o grupo. Se 5 quiser e os 3 que não toparem aceitar votar em conjunto, tem que seguir os outros 5, porque é na democracia que se faz. Se der empate 4-4, bota o nome na cumbuca e o nome que tirar, que for o nome que tivesse dado uma opinião diferente, tem que todo mundo seguir. Esse é um comportamento que o grupo tem, que hoje é 8, mas se depender de mim, daqui a pouco será 9, será 10, será 12, será 13, será 14, será 15, que é o número de vereadores presentes. Porque é com esse espírito que essa Câmara Municipal tem que se fortalecer. Não se pode deixar essa Câmara como coxa de retalho, deixando cada um legislativo fraco. É por essas e outras que nós, enquanto grupo, decidimos nos fortalecer e decidimos se posicionar assim. Mas muito me admira que tem pessoas do tempo de rede social, do tempo de grupo de WhatsApp, do tempo de Facebook, tanto se incomoda com qualquer que seja a deliberação do grupo de hoje, 8 vereadores, onde tem 7 homens,
e uma mulher que na postagem disse: doa quem doer, nós vamos se posicionar quando a gente achar necessário. Então, para a gente entender aqui, e a minha fala para iniciar, eu vou dizer para vocês, quando esses projetos aqui chegarem em pauta, que hoje não são mais 2, são 3, tem um projeto, tem um processo também contra o presidente da Câmara, que nós não vamos aqui julgar como se fosse enquete de rádio, como se fosse enquete de Facebook. Nós vamos aqui julgar no que nós acharmos necessário cada voto, que essa é a determinação do grupo. Não é botando faca nos peitos, nos querendo colocar que a opinião pública vai. É importante a opinião pública, é fundamental para a vida do parlamentar, mas chega a hora que o parlamentar tem que, às vezes, contrariar até um pensamento dentro de casa, porque às vezes a pessoa torce por time A, B ou C e o pensamento é contrário. Você tem que fazer o que o julgamento tem que permitir, o que é certo. E às vezes o que é certo, a opinião popular não aceita. Às vezes o que é certo é impopular. E essa Câmara não pode deixar com que a opinião de fora para dentro dessa Câmara possa aqui nos deixar de cócora e até votar de uma forma que não é o nosso voto coerente e verdadeiro. E aqui eu chamo aqui os vereadores que estão aqui. Vamos ter muito cuidado com esse processo e com esse rito, porque aqui nós vamos ser juízes do município, juízes da nação, e temos que ter consciência que o nosso voto pode dar um rumo certo, e que o nosso voto pode também contrair sequelas a essa Câmara. Então, meus queridos e minhas queridas que estão presentes, queria eu fazer esse discurso, mas aqui através do Alex Montenegro, que eu sei que não perde a sessão, que está aqui, que posso garantir que é um dos veículos de comunicação que realmente faz mídia como deve ser feito, e aqui eu tenho a honra de dizer. Tem muitas pessoas que querem ser radialista, jornalista, mas infelizmente vai para uma rádio e fala com o coração, não fala com a razão, e comete injustiças com muita gente. E aí essa Câmara de Vereadores não pode aceitar. Ao passar que nós não sabíamos, nenhum vereador dessa casa, pessoal, sabia do rito que o presidente impôs na quinta-feira. A verdade é essa, nenhum vereador, todos os vereadores foram pegos aqui de surpresa com o rito colocado pelo presidente dessa casa. E aí depois da sessão, muita gente vê juízo errado. Muita gente, inclusive um radialista da nossa cidade, após a sessão, como é costumeiramente, os vereadores saem para almoçar, e foram almoçar, e gratamente a presença do prefeito lá estava, e nós fizemos um almoço com ele, saiu foto de tudo que era jeito, e eu vou dizer, prefeito Bruno, se vocês for pagar de novo, nós vamos de novo, que o almoço bom, porque é natural, é a coisa mais natural do mundo. Saiu um monte de comentário, que para mim, eu tenho a rede social, mas olho pouco, uso pouco, mas para mim, o que importa é nós termos tido posturas coerentes. Às vezes, as posturas coerentes não são entendidas, mas para mim, para o meu coração e para esse grupo que hoje eu componho, a nossa firmeza e a nossa intenção é ter sabedoria na hora que a gente fosse chamado para agir, para ser juiz, e temos feito isso, buscando isso em cada momento. E aqui digo a vocês, hoje, o prefeito Bruno tem 14 vereadores na base dele, assim ele chegue e traga os projetos aqui para o bem do nosso município, que foi isso que nós dissemos. Não tem esse negócio de ficar, nós somos uma base administrativa, podem contar, foi o que eu disse isso ao prefeito Bruno, no dia que ele esteve aqui para tomar posse, e nós temos feito isso. Então não tem essa questão de jogar para cima da gente uma responsabilidade com relação ao afastamento do prefeito Flank. Que culpa tem a Câmara Municipal de o prefeito Flank ter se afastado? Hoje nenhuma, pessoal. O afastamento do prefeito Flank foi ocasionado pelo relatório do TCM que o Ministério Público fez a investigação e a juíza acatou. Essa é a verdade, ninguém pode fugir disso. Ninguém pode fugir disso. Nós estamos sendo agora colocados à prova agora quando duas pessoas, dois populares, questionaram aqui a situação do prefeito Flank, a situação do prefeito Bruno, e agora sim, quando chegar na hora aqui, aí é que nós vamos, cada vereador, entender se vale a pena admitir ou não admitir o processo.
Então, ficar querendo jogar o povo contra a Câmara de Vereadores não é o melhor caminho para quem quer fazer isso. O fato é que tem que esclarecer qual que é os caminhos. O fato é que tem que ser honesto na hora de fazer e dizer como é que está os trâmites. Dá a impressão aqui que as pessoas ficam jogando para a plateia e achando que nós vereadores, que eu digo, eu não tenho respeito à opinião pública, mas sempre me posicionei como eu acho que eu devo me posicionar. E podem ficar certo disso. Temos aqui um grupo que estamos prontos para realmente fazer um grupo e esse grupo ser constituído na história de Pacajus como um grupo que deixa um legado de crescimento político. Está na hora do nosso município, das lideranças políticas se renovarem. Está na hora de os grupos políticos saberem que é hora de ser parlamentar, é hora de você estar na Câmara de Vereadores, julgando, analisando, requerendo e aí fazendo o projeto para que a cidade desenvolva. Na hora dos processos políticos, aí sim se posiciona. E a partir de hoje eu digo, se depender da minha luta, se depender do meu trabalho, essa Câmara de Vereadores trará frutos para pessoas que se sintam capazes de representar aqui o nosso povo numa eleição no ano de 2020 para o cargo majoritário. Está na hora dos vereadores, que eu até acho, pessoal, com todo respeito àqueles que conseguiram ser executivos sem ser parlamentar, até eu acho que na Constituição era para ter uma condição. E uma condição para ser prefeito, governador, cordestivo, você tinha que ter sido o primeiro vereador numa cidade para saber o quanto é difícil, o quanto a política da ação social, o quanto a política do remédio bate primeiro na porta do vereador. E aí, às vezes, com todo respeito às pessoas que aí, na hora que nós nos colocamos à disposição, fomos à campanha, fomos eleitos com a graça de Deus e a vontade do povo que assim o fez. Nós tornamos figuras públicas e somos abertos a críticas, mais críticas do que elogios, mas isso não requer a nós, pessoal, que nós achamos que nós somos as piores pessoas do mundo. Dá a impressão que nós vereadores não conseguimos fazer nada, não fazemos nada, que a cidade não está, que o calçamento não foi feito porque o vereador não quis, coisa que isso não é verdade. Eu conheço aqui o desempenho e a determinação de cada um vereador que está nessa casa e esteve na outra também. Teve gente que achou, quando saiu os 15 vereadores eleitos dessa Câmara, que essa Câmara seria uma Câmara que não ia produzir. E eu já digo hoje, depois de 11 meses de gestão, de 11 meses de legislativo, se enganaram. Essa Câmara vai ficar para a história de Pacajus como uma Câmara atuante de posicionamentos firmes e posicionamentos sólidos. Porque aqui, pessoal, aqui tem um gosto da nova política, aqui tem um gosto de saber que nós podemos sim fazer, podemos sim se unificar, podemos sim deixar um legado de construção para a história bonita de Pacajus. Não para a história emporcalhada, não para a história de vereador, disso, daquilo. Nós estamos buscando um legado que as pessoas até não estão entendendo. Quem já foi que se viu, pessoal? Na história de Pacajus, um prefeito afastado, depois de 15 dias já tinha processo nessa Câmara. E nós em nenhum momento, nenhum vereador aqui se postou a isso. Nenhum vereador quis. A preocupação da Câmara Municipal foi que o município mais rapidamente começasse a caminhar, mais rapidamente começasse a realmente fazer. E aí eu já disse algumas vezes e digo, hoje o que eu tenho de dizer ao prefeito Bruno Figueiredo é que ele tem mostrado a condição realmente de ser gestor do nosso município, porque é o exemplo. O prefeito Bruno tinha todos os motivos para atrasar a folha do mês de setembro, porque assumiu dia 14, dia 15, e nem por isso ele fez. Então, ele sabe dos desafios, mas tem dito, o que está certo eu vou tocar e o que não está eu vou consertar. Então é postura, eu tenho que parabenizar a postura do prefeito Bruno nessa questão. Por isso que nós, enquanto Câmara, estamos aqui para ser base dele sim, quando realmente vier uma situação que possa ser o bem para o município. A política miúda e a política é da base ou não é, ela tem que se acabar. Ou ela se acaba, ou o nosso município nunca vai sair da estaca zero. O nosso município precisa de ações seguras. E nesse momento o parlamento
o legislativo do município tem tentado dar. Apesar que tem muita gente que gosta de usar essa Câmara e depois quer jogar fora. E isso nós não aceitamos. Essa Câmara tem posicionamentos firmes, até que às vezes as pessoas não entendem, mas posicionamentos coerentes. É com essa fala que eu digo a vocês, estamos unidos sim, e hermanados sim, para deixar um legado de crescimento e justiça correta dentro do nosso município. Então aqui, os colegas vereadores, eu disse que ia fazer essa fala, e faço ela com muita tranquilidade e muita vontade de dizer, volto a repetir, o meu voto na hora da admissibilidade dos processos, eu vou fazê-lo, não por pressão de A, de B, de C, de enquete disso ou daquilo, porque já vou entrar na história desse município numa situação. Eu acho que nenhum parlamentar teve a coragem de vir nessa tribuna e fazer a expressão de dizer que as palmas desse plenário é amaldiçoada, e eu disse isso aqui. Por quê? Vi 4 companheiros dizer isso na outra gestão, fazer isso, ganhar os aplausos todos os dias. E na hora do voto, as pessoas não compreenderam. As pessoas não compreenderam. Então digo isso. E disse também que as vaias também, quanto mais vaiava, mais voto eu tirei. 4 anos que eu passei nessa casa, sendo líder do governo Marco Paixão. E todas as vezes, pelo trabalho da oposição, pelas medidas impopulares e a defesa, se tivesse uma aposta com relação a quem retornava para essa casa, com certeza eu não estaria dentro. Mas eu tinha convicção no meu coração do trabalho que eu tinha feito, individual para as pessoas. Então as pessoas perguntaram, como é que foi a tua trajetória? Eu digo, eu agi não como umas pessoas jogam água e aí a água se perde. Eu agi uma plantação de gotejamento, onde eu botei lá minha águazinha, floriu. E agradeço a Deus porque floriu e retornei a casa. Retornei a casa para realmente, para ter mais força e mais segurança nos meus posicionamentos, porque aqui pode até divergências, mas tem o respeito de cada um vereador, porque sabe, porque aqui eu trato essa casa com respeito e com respeito. Até na hora que fere o regimento eu fico aqui remoendo porque não é correto. Eu não aceito, regimento é para ser cumprido. E aqui eu queria que o presidente da casa estivesse aqui nesse momento, que eu queria que ele explicasse a nós, vereadores, quem é que está pressionando o presidente da Câmara? Quem é que está pressionando o presidente? Porque o presidente aqui, eu sei, num momento caloroso, chegou a dizer que estava sofrendo pressão. E aí eu queria que ele dissesse aqui, que ele tivesse a coragem de apontar qualquer vereador que está tendo pressão. Aqui está tendo é camaradagem, aqui está tendo é respeito pelas posições, aqui está tendo é posição de vereador. E é isso que o pessoal tem que aceitar e respeitar. É um momento novo. Respeito o momento novo dessa Câmara de Vereadores. Vereador, me dê uma partezinha. Pois não. Eu quero lhe parabenizar pelas palavras que você disse. Eu achei mais interessante quando você disse que os 14 ou os 15 vereadores estão apoiando a gestão do prefeito Bruno. Mas na verdade isso, vereador, eu sei que o seu coração vai dizer que nós estamos apoiando de fato a população de Pacajus para que a Pacajus volte a crescer. E tudo isso que Vossa Excelência falou, o que mais me deixa, e compartilho das suas palavras, é o desrespeito. Eu vou dizer constitucional, porque aqui eu estou vendo ser nesse processo descumprido tanto a Constituição, como a lei orgânica do município, como o regimento desta casa. Não posso compartilhar de maneira alguma com a maneira que está se conduzindo o rito processual dessas 3 denúncias. Para mim, ela vai ser sim, para um lado ou para o outro que der, da maneira que está sendo conduzida, vai ser motivo com ação judicial, infelizmente, porque está sendo conduzida errada, vereador. Parabenizo. É aquilo que eu disse na minha fala antes, o presidente tem as suas prerrogativas, respeito. Foi o que eu disse, queria que ele estivesse aqui, porque eu gosto de tratar, dizendo às pessoas, e aí ele podia justificar para mim, porque eu me senti ofendido dentro da expressão que ele fala, estou sendo pressionado. Porque em nenhum momento eu não vi nenhum vereador dessa casa pressionar o presidente. Ele colocou o rito que ele quis, ele colocou, então aqui não existiu. Existiu, foi de certa forma, uma condição de confiança para o rito dele, porque se nós não confiássemos, nós tínhamos tomado medidas tipo ir embora da sessão, já aconteceu aqui, já trouxemos matérias aqui, vereadores saíram da sessão,
E nós não fizemos isso com o presidente. Então, é por isso que eu digo, eu tenho muita condição de dizer isso. Estive à frente, estive na liderança do prefeito Marcos. O início do governo Flank, todos os vereadores estavam conjuntos. Foi uma questão que ao longo dos dias, alguns foram saindo porque o jeito administrativamente não concordava com o jeito, e foi uma seleção até de certa forma natural. O meu amigo Luiz ficou até maio na condução da liderança do governo Flank, e depois disso, os vereadores que compunham a base pediu para mim ir para a liderança, e aí, enquanto estive, fiz isso com muita convicção, com muita tranquilidade. Mas aqui, eu estou fazendo esse discurso, que depois estou fazendo um alerta. Quando começar a tramitar esse rito, nós não vamos ter mais paz. Todo dia vai sair uma história na rua. Todo dia vai dizer, vereador fez isso, vereador disse aquilo. Então, ou nós damos aqui uma certeza, aproveitando aqui o Alex que está aqui, as empresas que estão aqui, que iremos tratar esse rito com muita tranquilidade e por cima, sem dúvida, fazendo justiça, ou então, ao final, o discurso que vai ter no município será outro. E esse discurso não é verdadeiro. O discurso que tem aqui, a vontade que tem aqui é ser imparcial, é fazer realmente o bem de Pacajus. Muito obrigado.